Olá amigos, a graça e a paz esteja na cidade de Goiânia. Hoje eu vou falar sobre Apocalipse capítulo, da continuidade, Apocalipse capítulo 6 e versículo 9, sobre as almas que estão debaixo do altar de Deus. Esta passagem, eu acho que é uma das mais difíceis de se interpretar, muito difícil mesmo. Não é pelo fato, tá entendendo, essas almas, da imortalidade da alma não, mas é por causa de alguns detalhes que trazem, acompanhando esse texto, como vingança. Até quando, Senhor, não vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é muito difícil, só com a revelação de Deus mesmo, mas darei um sentido espiritual ao texto. Vamos ver o seguinte, amados e amigos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quando foi aberto o quinto selo, João diz que eu vi as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e essas almas estavam debaixo do altar de Deus. Então, primeiro ponto, altar. O altar, aí vem aqueles críticos que dizem que que falam sobre que a alma é o ser humano. Aqueles que pregam sobre o som da alma. A alma do homem é o próprio ser humano. Está entendendo? Você morreu, você está no sono ali profundo. Certo? E que esse altar é um altar que nos tempos de Moisés é mais ou menos de 1 metro quadrado, onde oferecia-se o sacrifício de animais para os pecados do povo. Então, como é que um altarzinho desse ia caber tantas pessoas? Aí eu digo assim, irmãos, é uma santa ignorância fazer uma comparação das coisas espirituais. Primeiro que nós estamos agora não na terra, então no mundo espiritual, onde o mundo espiritual tem uma outra forma, uma outra dimensão. Não existe a dimensão física, no mundo espiritual não existe, é tudo espiritual. Certo? Então, agora existe um altar, mas diz, não, mas o altar é na terra, é no templo do Senhor que tem um altar. Não, tem um altar no céu, sim. O Senhor tem vários altares no céu. Vamos ver aqui, Apocalipse 8. Vou citar só um, para não estender muito. Existem várias passagens que falam sobre o altar de Deus. E havendo aberto o sexto selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, após a abertura do sétimo selo. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, que aqui depois falarei sobre as 7 trombetas, falei sobre os 7 selos. E vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Onde está esse trono, irmão? Onde está esse anjo? No céu ou na terra? Esse evento está acontecendo nos céus. Esse altar está nos céus. Quando o anjo abriu o sétimo selo, está entendendo? Ele viu 7 anjos, que foram dados 7 trombetas, e veio um outro anjo, e pôs junto ao altar de Deus. Esse altar estava no céu, não estava na terra. Então, a dimensão espiritual não tem nada a ver com a dimensão física nossa. Então João estava vendo aqui uma visão espiritual, via as almas dos que foram mortos debaixo do altar de Deus. Certo? E que altar será este? Vejamos. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebe? Até quando, santo e dominador? Aquelas almas estavam clamando por vingança. Não julgas, não vingas o nosso sangue. Ora, aí os críticos dizem, não pode ser porque os cristãos, o Senhor sempre ensinou os cristãos a perdoarem. Meus irmãos, aqui esse evento que aconteceu, está acontecendo essas almas que foram colhidas no período da grande tribulação, na presença do anticristo. Não foi no período da graça. A igreja do Senhor foi para a glória. A igreja da graça subiu. O Espírito Santo também subiu com a igreja. O Espírito Santo nesse ínter não está na terra. Quem está na terra agora é o anticristo. Porque o Espírito Santo, enquanto estava na terra, ele
detinha o poder do anticristo. Então surgiram muitos anticristos, mas tinha uma limitação de ação. Por quê? O Espírito Santo estava na terra cuidando da sua igreja. Então ele não poderia destruir a sua igreja na sua totalidade. Entende? Então a graça já não existe, não é mais a graça. Agora é o evangelho, agora é uma pregação de olho por olho e dente por dente. Agora é como na lei de Moisés. Os hebreus iam para a guerra e matavam seus inimigos, matavam todo mundo, matavam bois, matavam reis, matavam mulheres, matavam crianças, matavam tudo. Quando eles perdiam as guerras, também eles eram escravos, eram mortos da mesma forma. Então era olho por olho, dente por dente. Quando uma tribo era vencida com o irmão, por exemplo, era vencida, então eles julgavam, as tribos se reuniam para julgar aquele irmão que foi morto por aqueles inimigos. Veja o caso da Diná. Diná foi deflorada pelo filho do certo rei. Então os irmãos, as 12 tribos se reuniram e foram lá e mataram aquele rapaz que deflorou a sua irmã, tá entendendo? Que pertencia a uma das 12 tribos, tá entendendo? Então era olho por olho, dente por dente. Então aqui na grande tribulação vai ser um juízo de olho por olho, dente por dente. Então Satanás, o anticristo, ele vai usar todo o seu rigor e toda a sua força, o seu poder que ele tem, para destruir os que habitam sobre a terra, que não se prostraram diante dele. Ou seja, a questão da graça não existe, o Espírito Santo não está na terra. Então o camarada vai morrer de uma forma sem a presença da graça. Então nunca ele está sendo morto de formas terríveis, está entendendo? Os seus filhos estão sendo mortos diante deles, os seus parentes estão sendo mortos diante deles, está entendendo? Então quando eles chegam nos céus, aquelas multidões que foram martirizadas pelo anticristo de forma terrível, então tal como a lei, eles estão clamando por vingança, exatamente porque não foi um período da graça que eles foram mortos, foi um período, tá entendendo, da presença do anticristo, onde o Espírito de Deus não estava sobre a terra, percebem? Não existe outra explicação para isso, porque aquelas almas estavam conscientes debaixo do altar de Deus, entende? Debaixo da presença de Deus, eram multidões que foram mortos, e qual é a resposta do Senhor? Ele diz, e a cada um foi dada. Até quando o verdadeiro santo dominador não julgues e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o nome de seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Percebe? Então, os seus irmãos, ou seja, mais milhares de pessoas que estavam na terra ainda, sofrendo os horrores dos ataques do anticristo, tá entendendo? De Satanás, eles seriam mortos. Da mesma forma que esses que estão debaixo do altar foram mortos, que estavam pedindo vingança. Não, calma, toma vestes brancas, descansa um pouco. Muitos dos seus irmãos, aí tem muita gente na terra ainda que eu preciso salvar. O meu espírito não está lá, a minha graça não está lá. Mas existe o testemunho da minha palavra. Ele sabe que os que foram arrebatados estão comigo na glória, que não passaram por isso. Então ele sabe da presença do anticristo, porque se eles receberem a marca da besta, eles irão para o lago de fogo, junto com Satanás. Então, o preço é esse, é olho por olho, dente por dente. Então, espera um pouco, toma as vestes brancas, descansa um pouco. Milhares de seus irmãos ainda precisam ser mortos ainda, por causa do meu testemunho, por causa da minha palavra. Então, é simples assim, irmãos. Esta é a questão em foco. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse um pouco, até que também se completasse o nome dos seus irmãos que foram mortos como eles. Agora, para o lado espiritual, como a imortalidade da alma, que está em foco, estão em vida, estão clamando, a Bíblia está dando um subterfúgio, que existe um juízo, e que quando o homem morre, o seu corpo ele vai para a sepultura, mas a sua alma ele vai tem um destino, ele vai para o paraíso, ou ele vai para o Hades. Então, aqui nós estamos vendo que João está vendo não pessoas físicas, pessoas humanas que foram mortas, que estão diante do Senhor clamando por vingança. João está vendo. João não passou por isso, os apóstolos não passaram por isso, porque eles morreram no período da graça, o Espírito Santo deu força para eles, está entendendo? Eles morreram como heróis da fé, está escrito. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele dizia, eu vejo os céus abertos e o Senhor direito do Pai.
e dizia: Senhor, não lhes imputes esses pecados. Então era a presença do Espírito Santo que estava sobre Estevão, que fazia com que ele dissesse essas palavras. Percebe, queridos? É bem diferente aqueles que foram mortos no período da tribulação, que estiveram na terra, no primeiro século, onde mais de 100 mil cristãos foram mortos. Você sabe quantos cristãos haviam no período dos imperadores, do primeiro século até o terceiro século? Cerca de 6 milhões de cristãos e judeus convertidos a Cristo. E mais de 100 mil cristãos, talvez uns 150, 200 mil cristãos morreram nesse período, por causa da palavra do Senhor. Está entendendo? Mas eles morreram como mártires, morreram nas arenas, eles morreram comidos pelas feras, eles morreram à espada, outros morreram queimados pelo fogo, por Nero, enfim, mas morreram glorificando ao Senhor no período da graça. Por isso eles estavam desfrutando 7 anos na glória com o Senhor, enquanto esses passaram pelo período da grande tribulação, diante do anticristo, o feroz, a besta fera do Apocalipse, e foram mortos terrivelmente. Por isso que eles clamam por vingança. Outra, Jesus, quando estava na cruz com aqueles dois ladrões, uma à direita e à esquerda, e um dos ladrões disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: amados, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Se aquele homem fosse para a sepultura, fosse ficar sepultado, Jesus não teria dito essa palavra que hoje. Ele disse: algum dia, não se preocupe não, você vai morar comigo na glória algum dia, meu filho. Não, ele disse: mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque a cultura judaica tinha uma concepção que quando aqueles morreram com o testemunho do Senhor, que amavam o Senhor, eles iam para o seio de Abraão. Está entendendo? E nós vamos ver agora exatamente em Lucas 16. Outra coisa, para vocês terem ideia da imortalidade da alma, que morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão, estava sendo ali nas delícias, e morreu o rico, o ímpio, está entendendo? Que vivia de ostentação, e ele estava no Hades, lugar de sofrimento. E ele estava sofrendo, e ele queria vir para o mundo dos vivos, para avisar seus irmãos, para não irem para aquele lugar. Entende? E o Senhor disse: existe uma barreira que quem está lá não pode vir para o lado de cá. Está entendendo? Se a alma do homem fosse mortal, morrer e acabava só no dia da ressurreição, Jesus jamais teria feito alusão, está entendendo, ao mundo espiritual, ao paraíso, à vida eterna, ao mundo vindouro. Então nós estamos vendo a conexão aqui de Lucas 16, do ladrão na cruz, que estaria no mesmo dia no paraíso com Cristo, do Lázaro que estava no paraíso, no seio de Abraão, está entendendo? Não estava na sepultura, estava lá nas delícias, enquanto aquele que morreu estava no inferno sofrendo, e agora estamos vendo essas almas debaixo do altar em vida, e João está vendo tudo isto, meus queridos irmãos. Então esta é a explicação, porque as almas clamavam por vingança, porque não foram os justos que morreram no período do arrebatamento, está entendendo? Mas foram aqueles que morreram após o arrebatamento no período da grande tribulação. Certo, queridos? Aquele abraço, que Deus e Cristo possa abençoar cada um dos irmãos, e vamos lá em frente, de fé em fé, em nome do Senhor Jesus.